E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Cada ano que passa, cada geração que vai passando, a gente começa a reparar uma coisa. As igrejas, quando eu digo as igrejas, eu estou falando de quem? De nós. As igrejas, elas estão paradas, elas estacionaram. Tem pessoas que diz assim: Senhor, me mostra um sinal para eu te seguir. Olha para frente, irmãos. Tem pessoas que dizem assim: meu Deus, me mostra um sinal que eu tenho que casar com essa pessoa, que eu tenho que ir para esse emprego. Me dá um sinal de que é o Senhor na minha vida. Me dá um sinal que se eu fizer essa campanha, eu vou ser bem sucedido. Eu não sei se você ora assim. Eu não sei se você pede assim. Eu não sei se você pensa assim. Mais uma vez eu vou bater na mesma tecla. Se a igreja atual não lê a Bíblia, se você não começar a colocar no seu coração: eu tenho que partir para ler a Bíblia, e não somente ter, e não somente andar com ela, você vai começar a ter os mesmos sintomas do mundo, se é que não já tem. Qual o sintoma do mundo? Qual é o sintoma do mundo? Ver para crer. Ver para crer. Senhor, eu quero ver o teu agir na minha vida. Senhor, eu quero ver a tua mão na minha vida. Senhor, eu faço um propósito com o Senhor. Se o Senhor abrir os caminhos, eu irei, servirei, batizarei, vou crer, vou te servir. Mas nós não podemos esquecer que Deus só abre caminho quando há um exército marchando. Enquanto o exército não marchar, o caminho não se abrirá. E o que é um exército marchando? É um povo
agindo. Repete comigo: um exército marchando é um povo agindo. Fala. Porque existe dois tipos de exército: um que marcha e um que não marcha. Significa que há dois tipos de nação: uma que age, uma que crê e age, e uma que só crê e espera. Uma geração, quem falou foi Jesus, viu, irmão? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração que, igreja? Má e adúltera. O que é uma pessoa adúltera? É uma pessoa traidora. Traidora. Deus está chamando essa geração de traidora. Deus está chamando essa geração de má. Irmãos, nós estamos numa geração má. Eu, você, nós. Você está entendendo, igreja? A geração má não é de hoje, não. A geração má é do tempo de Jesus. Não é de hoje. Por isso que a igreja precisa fazer a diferença. Diga para quem está do seu lado: por isso você precisa fazer a diferença. Porque eu e você fazemos parte de uma geração má e adúltera. Quer dizer, geração ruim e traidora. Quem entendeu isso, diga misericórdia. Irmãos, olha para mim. Por que eu gostei dessa versão aqui do livro de Marcos? Porque fala que logo após uma geração pedir um sinal para Jesus, né? Um sinal do céu. Amém, igreja? Não foi da terra, não. Foi um sinal do céu. A Bíblia diz que Jesus suspira profundamente. E me dá a entender que ele não gostou da pergunta. E ele suspira profundamente, irmãos, para ele se acalmar, porque ele ficou nervoso com a pergunta. Vira para quem está do seu lado e diga: cuidado com as suas perguntas. Diga para ela: cuidado quando você for orar. Se é que você ora, pode falar para ela. Muito cuidado com as perguntas. Você está entendendo, igreja? Por isso que eu aprendi também na Bíblia. Eu aprendi, sabe o que na Bíblia? Que quando eu vou orar, eu tenho que pedir para o Espírito Santo interceder por mim. Porque eu aprendi que a Bíblia me ensinou que nós nem orar sabemos. Nós não sabemos orar. E a prova está aqui, ó. Entrando logo no barco, seus discípulos foram para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Quer dizer, os fariseus pediram para Jesus manifestar um sinal para ele, de que aquilo que Jesus estava falando era verdadeiro e poderia acontecer. E o que é que está acontecendo hoje em dia? Olha para cá. Em pleno século 21, o que está acontecendo? As igrejas atuais, a geração de hoje continua pedindo sinal. E se a geração de hoje continua pedindo sinal, é sinal que Jesus continua até aqui. Tudo bem? Até aqui está entendido? O que é que está entendido? Que Jesus não quer que ninguém peça.
Sinal. Jesus, me mostra que o Senhor está comigo. Jesus. 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 Eu quero um sinal de que o Senhor está comigo. Quando que nós sabemos que Jesus está conosco? Quando é que você sabe que Jesus está com você? Quando as coisas vão tudo bem. Amém? Amém nada. Amém nada. Quer dizer que se a coisa não estiver bem com você, Jesus não está com você. Bom, então quando é que eu sei que Jesus está comigo? Daniel 3,14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, pífaro, cítaro, harpa, saltério, gaita, fole, toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha para mim. Chegou aos ouvidos de Nabucodonosor que tinha 3 jovens que não estavam obedecendo ao ordenado, que quando os músicos começassem a tocar, todos deveriam se prostrar diante da estátua que ele criou dele mesmo. Todo mundo, quando tocavam, todo mundo corria e se prostrava diante da estátua, menos esses 3 jovens. E aí Nabucodonosor mandou chamar os jovens e disse: é de propósito, quer dizer, vocês estão fazendo isso de consciência? Vocês estão fazendo isso porque quer ou porque não sabe? Se não sabe, eu vou dizer novamente: quando os meus músicos tocarem os instrumentos, é para todos se prostrarem. Quem não se prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 16 agora. Vamos ver o que os jovens falaram. E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Verso 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Olha para mim. Sabe o que os jovens falaram? O nosso Deus pode nos livrar. Porque Nabucodonosor falou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Os 3 jovens falaram: meu Deus pode nos livrar. No versículo 16, no versículo 17, os 3 jovens dizem isso. Mas no versículo 18 ele diz: mas
Se Ele não nos livrar, nós não iremos nos prostrarmos diante da sua estátua. Se Ele não nos livrar, continuaremos fiéis a Ele. Por que que eu trouxe esse episódio? Porque esses 3 jovens não pediram sinal. Está entendendo? Eles não pediram sinal, eles não oraram, eles não foram diante de Deus. Olha, meu Deus, nos livra, nos dê um sinal que o Senhor está conosco. Quando Ele nos lançar lá, meu Deus, eles não pediram sinais. Quem está entendendo, diga. Amém. Quem está compreendendo, diga. Amém. Eles só afirmaram para Nabucodonosor que o Deus deles podia livrá-lo das mãos dele, se Deus quisesse. Repete: se Deus quisesse. Lembra que semana retrasada, passada, quando eu falei que quando nós orarmos a Deus, nós temos que dar quantas opções para Deus? 2 opções. Quem já está colocando isso em prática? Levanta a mão. Quem já está colocando isso em prática? Amém. Quem ainda não está colocando, deve estar sofrendo até, deve estar penando. E outra, quem não está colocando em prática deve estar triste, preocupado, abatido. Eu trouxe essa história para ilustrar para vocês, irmãos, que hoje, independentemente da tua situação financeira, social, independente de qualquer coisa na tua vida, o que está, o que não está acontecendo, independentemente se as coisas estão caminhando para o rumo que você queria, independentemente disso, nós não podemos nem temos que pedir sinal para o Senhor. Ou a gente crê com ou sem sinal, ou Deus vai ficar muito zangado conosco, com a igreja. Então, independentemente de qualquer coisa, eu creio que Deus pode fazer o impossível. Eu creio que o Deus que eu prego, irmãos, é verdadeiro. Eu creio que o Deus da Bíblia, irmãos, tem poder para qualquer coisa, independentemente de sinal ou não. Deus pode. Por isso que eu trouxe para vocês essa história desses 3 jovens. Eles não estavam mais com a família, eles não estavam mais na sua cidade natal, eles estavam agora dentro de um palácio. E uma coisa eles levaram para esse palácio: eles não levaram família, eles não levaram dinheiro, eles não levaram bens materiais, eles não levaram nada pessoal. O que eles levaram foi o ensinamento de que só existe um Deus digno da nossa adoração, e que nada fizeram com que eles voltassem o rosto para Deus. A riqueza daquele palácio não subiu a cabeça daqueles jovens. Não foi só 3, tinha mais um jovem aqui com eles, chamado Daniel. Está entendendo, igreja? A riqueza daquele palácio não subiu para a cabeça, porque eles não estavam ali como escravos, eles estavam ali como soldados. Eles iriam fazer parte do exército. Tanto que a comida que o rei comia
também era oferecida para eles. Mas o que é que eles preferiram? Não se contaminarem. Sabe o que isso significa, irmão? Isso aqui é um ensinamento para nós. Nós somos de Deus ou não? Se nós somos de Deus, nós temos que formar caráter de Deus na nossa vida. A igreja precisa formar o caráter. Então o que é que eu quero dizer nesta noite? Eu quero dizer nesta noite, irmãos, que nós não precisamos de sinal nenhum. Quem precisa de sinal é geração má e adúltera. Eles precisam de sinais, nós não. Vira para quem está do seu lado e diz: você não precisa de sinal algum. Irmãos, o que nós precisamos, nós já temos. Deus. Deus. Amém, igreja? Deus, o que nós precisamos, tanto que Ele diz: a minha graça. A minha graça te basta. Por isso que hoje, irmãos, por isso que hoje as únicas igrejas lotadas são as igrejas que ainda pedem sinais. E eu vou falar para você sem medo de errar. Muitos sinais falsos estão sendo derramados dentro das igrejas. Escuta o que eu estou te falando, irmão. Eu não tenho inveja de igreja grande nenhuma. Eu não tenho inveja de pastores grandes nenhum. Mas, infelizmente, tem muitas igrejas com sinais falsos. Porque eu aprendo, e o que eu estou passando para vocês aqui na palavra de Deus, vamos ler de novo, Marcos 8, para não ficar na minha palavra. Marcos 8, verso 12. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Nenhum sinal a esta geração será dado. E lá em Mateus diz que o único sinal que será dado, para eu poder encerrar aqui a parte da palavra, o único sinal que Jesus falou que seria dado era o sinal de quem? O sinal de quem? Jonas. Que sinal é esse? Qual é o sinal de Jonas? É fácil, irmão. Você conhece a história de Jonas? Então qual o sinal? Por que Jesus citou o sinal de Jonas? Qual é o sinal de Jonas que Jesus cita nos evangelhos? Fácil. Deus mandou Jonas ir para um lugar. Jonas foi? Não. Então qual é o sinal de Jonas que o Senhor Jesus está dizendo que a igreja tem que ter hoje? Obediência. Jesus falou o único sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Mateus 16, verso 4. O sinal de Jonas, irmãos, é obedeça. Amém, igreja? Amém.
obedeça. Você não precisa de nada, você só precisa de ser obediente, irmão. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a voz de Deus, obedeça aos mandamentos de Deus, obedeça aos ensinamentos de Deus, obedeça às sagradas escrituras. A única coisa que o Senhor disse é o sinal de Jonas, é a obediência. Não adianta você vir para a igreja se você não obedecer a palavra de Deus. Não adianta você pregar o evangelho se você não obedecer ao evangelho. Não adianta você cantar, tocar, não adianta você fazer nada se você não for obediente ao evangelho. Esse é o sinal que o Senhor Jesus disse que seria manifestado. E o texto está dizendo: e deixando-os, retirou-se. Pronto. Jesus falou e foi-se embora, depois de ter suspirado. Engraçado que Mateus fala isso, Marcos fala isso, Mateus já não fala. Quer dizer, Marcos prestou atenção numa coisa que Mateus não prestou. Os evangelhos, irmãos, falam a mesma coisa de forma diferente. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, todos esses 4 evangelhos, quando relata a história de Jesus, eles relatam tudo igual, com citações diferentes. E o interessante é que Marcos prestou atenção no gesto que Jesus fez, e Mateus não prestou atenção. Diga para quem está do seu lado: tudo que gira em torno de Deus, nós precisamos sermos muito atenciosos. Vira para essa criatura do seu lado e diga: eu estou falando de detalhe, criatura. Quem prestou atenção na palavra de hoje? Prestou mesmo atenção? Porque Mateus não prestou atenção nesse detalhe, tanto que não está relatado. Pode ler, capítulo 16 e o capítulo 8 de Marcos relata a mesma história de forma diferente. Marcos prestou atenção que Jesus fez isso aqui, ó, para responder. Mateus, ele só disse o que Jesus tinha relatado. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado. Quer dizer, o que Jesus falou, os dois escreveram. O que Jesus fez, só Marcos escreveu. Isso me chama a atenção, porque eu não tenho só que ouvir Jesus, eu tenho que vê-lo, observar Ele. Por isso que você tem que ler os evangelhos. Amém, igreja? Quando você lê a história do fermento, você procura nos outros evangelhos, compara os 4 para ver detalhe. Amém, igreja? Amém. Então é muito importante nós ficarmos atentos a tudo que se refere a Deus. Resumindo aqui, irmãos, para a gente orar. Nós não precisamos de sinal algum para servir Deus, para ser fiel a Deus. Eu sou dizimista, mas as coisas estão travadas na minha vida. Eu sou dizimista, mas eu estou passando uma luta financeira danada. Oh meu Deus, me dá um sinal de que o Senhor vai abrir as portas. Irmão, nós não precisamos disso. Quando Jesus suspira profundamente, eu entendo uma coisa. Eu entendo que Jesus estava naquele momento, Ele estava preocupado
porque o povo não estava crendo no que ele estava falando. Não, eles tinham que ver. Não, eles tinham que ver. Mas a igreja de Jesus, a igreja que Jesus quer formar, essa não precisa de sinal, porque ele disse: os meus justos viveriam, ou viverá pela fé. Deus está levantando uma igreja justa dentro de uma igreja ímpia, adulta. Ele está levantando outra igreja dentro da igreja dele. Você está entendendo isso, igreja? Amém, igreja? Só creia. Só creia. Não baseie a tua fé nas obras que porventura estão ou não acontecendo. Não tome como base a sua fé em cima dos acontecimentos. Não forme a sua casa em cima de acontecimentos. Não amanheça conforme o mundo amanhece, porque o mundo amanhece e nós amanhecemos com o mundo. Você está entendendo isso? O mundo amanheceu um caos. Não amanheça um caos. O mundo amanheceu nervoso. Você não amanheça nervoso. Não amanheça como o mundo amanhece. Amém? Não baseie a tua vida segundo os fatos que estão ao teu redor. Os meus justos viverão pela fé.